Boa noite. Antes de você dormir, eu preciso lhe dizer algo muito importante. Deus não parou de trabalhar na sua vida. Mesmo que hoje tenha sido um dia difícil, mesmo que algumas respostas ainda não tenham chegado, existe algo acontecendo neste exato momento que os seus olhos não conseguem ver. O Senhor está movendo circunstâncias, preparando caminhos e cuidando de detalhes que você entregou em oração. E talvez esta seja a noite em que o seu coração finalmente encontrará a paz que tanto procura. Se você chegou até esta oração carregando preocupações, medos ou incertezas, saiba que não está sozinho. Deus esteve com você durante todo este dia. Ele viu cada esforço, cada lágrima escondida, cada batalha silenciosa travada dentro do seu coração. E agora, antes que você descanse, Ele deseja aliviar o peso que você tem carregado e renovar as suas forças. Talvez sua mente esteja acelerada, talvez existam problemas que parecem maiores do que você. Talvez haja situações que continuam tirando o seu sono e roubando a sua tranquilidade. Mas esta noite não será marcada pela ansiedade. Esta noite será marcada pela presença de Deus. A palavra do Senhor nos traz uma promessa poderosa em Salmos 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que declaração maravilhosa! O salmista não disse que todos os seus problemas haviam desaparecido. Ele não afirmou que todas as respostas já tinham chegado. Ele simplesmente escolheu confiar. E é exatamente isso que Deus deseja ensinar ao nosso coração nesta noite. A verdadeira paz não nasce quando tudo está resolvido. A verdadeira paz nasce quando entregamos tudo nas mãos daquele que nunca perde o controle. Enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. Enquanto seus olhos estiverem fechados, o Senhor permanecerá cuidando da sua vida, protegendo sua casa, fortalecendo sua família e preparando a vitória que chegará no tempo certo. Por isso, fique comigo até o final desta oração. Eu creio que Deus vai tocar profundamente o seu coração nesta noite. Você será fortalecido, renovado e não terminará esta oração da mesma maneira que começou. Antes de continuarmos, escreva nos comentários esta frase de fé: enquanto eu durmo, Deus prepara minha vitória. Seu comentário será uma declaração de confiança diante do Senhor. Aproveite também para deixar o seu gostei e compartilhar esta oração com alguém que precisa encontrar descanso e esperança nesta noite. Agora, respire fundo. Desacelere sua mente. Solte as preocupações deste dia. Entregue cada problema, cada medo e cada ansiedade nas mãos de Deus. Permita que a presença do Senhor envolva o seu coração. E juntos, vamos entrar em oração, confiando que o Deus que nunca dorme já está preparando a sua vitória. Pai amado, nesta noite nós nos colocamos diante da tua presença com um coração grato. Depois de tantas horas vividas, tantos momentos enfrentados e tantas situações que passaram pelos nossos caminhos, queremos simplesmente parar por alguns instantes e reconhecer que foi a tua mão que nos sustentou até aqui. Senhor, talvez nem tudo tenha acontecido como esperávamos. Talvez algumas coisas tenham saído dos nossos planos. Talvez existam perguntas sem respostas e sonhos que ainda parecem distantes. Mas apesar de tudo isso, estamos aqui, respirando, vivendo, debaixo da tua graça e do teu cuidado. E por isso, nós te agradecemos. Obrigado pelo alimento que não faltou. Obrigado pela força que chegou quando parecia que não conseguiríamos continuar. Obrigado pelas portas que o Senhor abriu e também pelas portas que o Senhor fechou para nos proteger de caminhos que não eram para nós. A tua palavra declara em Lamentações 3:22-23: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E nesta noite, Pai, nós reconhecemos exatamente isso. A tua fidelidade esteve presente durante todo este dia.
mesmo nos momentos em que não percebemos, mesmo nas horas em que estávamos distraídos com nossos problemas. O Senhor continuava cuidando de cada detalhe. Quantas vezes o Senhor nos livrou de algo que nem chegamos a perceber? Quantas vezes o Senhor enviou proteção quando não sabíamos que estávamos em perigo? Quantas vezes a tua bondade nos alcançou sem que percebêssemos? Por isso, Senhor, queremos cultivar um coração agradecido, porque a gratidão nos lembra que o Senhor nunca nos abandonou. O Salmo 103:2 diz: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. E neste momento queremos nos lembrar das bênçãos recebidas, das pequenas e das grandes, das visíveis e das invisíveis, das respostas que chegaram e também das orações que continuam sendo trabalhadas pelas tuas mãos. Pai, nós te agradecemos pela nossa casa, agradecemos pela nossa família, agradecemos pelas pessoas que amamos, agradecemos pela oportunidade de recomeçar a cada manhã. Agradecemos porque até mesmo os dias difíceis carregam lições que nos aproximam do Senhor. Enquanto continuamos em oração, ajuda-nos a enxergar a tua presença nos detalhes mais simples da vida. Porque muitas vezes esperamos grandes milagres e esquecemos que o maior milagre é acordar mais um dia debaixo da tua graça. Senhor, se alguém está ouvindo esta oração com o coração cansado, lembre essa pessoa de tudo aquilo que o Senhor já fez. Traga à memória as vitórias passadas. Traga à memória as orações respondidas. Traga à memória os momentos em que parecia impossível, mas o Senhor abriu um caminho. Assim como está escrito em Salmos 126:3, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Sim, Pai, grandes coisas o Senhor já fez. E mesmo quando nossa visão fica limitada pelas preocupações, a verdade continua sendo a mesma. O Senhor permanece bom. O Senhor permanece fiel. O Senhor permanece presente. Pai amado, neste momento de descanso, queremos entregar ao Senhor também os nossos erros. As palavras que não deveríamos ter dito, as atitudes que não refletiram o teu amor, os pensamentos que nos afastaram da paz. Perdoa-nos, Senhor. Lava o nosso coração. Renova a nossa mente. Porque a tua palavra diz em 1 João 1:9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que possamos deitar esta noite com a alma leve, sem pesos, sem culpas, sem correntes, apenas descansando na certeza de que somos amados por Ti. E enquanto a noite se torna mais silenciosa, nós continuamos diante da Tua presença, reconhecendo que cada batida do nosso coração é mais uma prova do Teu cuidado e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. E ao permanecermos diante da Tua presença, Senhor, nós começamos a perceber quantas coisas ainda tentam ocupar a nossa mente nesta noite. Depois que o movimento do dia termina, muitas vezes surgem os pensamentos que estavam escondidos atrás das tarefas, dos compromissos e das responsabilidades. E é justamente agora, neste momento de silêncio, que queremos colocá-los diante de Ti. Pai, Tu conheces cada preocupação que carregamos. Conheces aquilo que nos tira o sono. Conheces as perguntas que ainda não foram respondidas. Conheces os medos que tentamos esconder até de nós mesmos. E conheces também aquela situação que entregamos tantas vezes em oração, mas que ainda insiste em nos preocupar. Por isso, Senhor, nesta noite escolhemos entregar tudo em Tuas mãos. A Tua palavra diz em 1 Pedro 5:7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Que promessa maravilhosa! O Senhor não nos pede para carregar tudo sozinhos. O Senhor não exige que sejamos fortes o tempo inteiro. O Senhor não espera que resolvamos tudo com nossas próprias forças.
Pelo contrário, o Senhor nos convida a lançar sobre ti cada peso, cada medo e cada ansiedade. E é isso que fazemos agora. Entregamos ao Senhor as preocupações financeiras, entregamos os desafios da família, entregamos os problemas do trabalho, entregamos as enfermidades, entregamos os sonhos que parecem demorados, entregamos as portas que ainda não se abriram, entregamos o amanhã que ainda não conseguimos enxergar. Pai, às vezes queremos controlar tudo, queremos entender tudo, queremos saber exatamente como cada situação será resolvida. Mas nesta noite, nos lembramos do que está escrito em Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Ajuda-nos a confiar, ajuda-nos a descansar, ajuda-nos a soltar aquilo que não podemos controlar. Porque muitas vezes nossa ansiedade nasce justamente da tentativa de carregar fardos que nunca foram colocados sobre nossos ombros. Pai amado, existe alguém ouvindo esta oração com a mente acelerada. Talvez esteja pensando em contas, talvez esteja pensando em uma decisão importante, talvez esteja preocupado com alguém que ama, talvez esteja lutando contra um medo que nem consegue explicar. Mas neste momento, nós declaramos que toda ansiedade se rende diante da tua presença. Como está escrito em Filipenses 4, 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Senhor, que essa paz comece a envolver cada coração agora. Uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que não depende das notícias, uma paz que não depende das respostas já terem chegado, a paz que vem do Senhor. A paz que alcança lugares onde nenhuma explicação humana consegue chegar. Pai, acalma os pensamentos acelerados, acalma as emoções inquietas, acalma as preocupações que insistem em voltar. Que cada pessoa ouvindo esta oração possa sentir o peso sendo retirado pouco a pouco, como alguém que finalmente coloca uma carga pesada no chão depois de carregá-la por muito tempo. Senhor, enquanto a noite avança, ensina-nos a descansar em Ti. Porque o Salmo 55, 22 nos lembra: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Não queremos passar esta noite lutando contra nossos próprios pensamentos. Não queremos alimentar medos que não vêm de Ti. Não queremos permanecer presos em cenários que ainda nem aconteceram. Queremos apenas confiar. Queremos apenas descansar. Queremos apenas lembrar que existe um Deus soberano sentado no trono, governando todas as coisas. Pai amado, se você que está orando comigo acredita que Deus está recebendo cada uma dessas preocupações, escreva nos comentários o seu pedido de oração. Vamos concordar em fé que o Senhor está cuidando de cada detalhe. E enquanto continuamos nesta conversa contigo, Senhor, vamos deixando para trás os pesos deste dia. Vamos soltando aquilo que não conseguimos resolver. Vamos aprendendo a descansar, não nas nossas capacidades, mas na certeza de que as Tuas mãos continuam sustentando tudo, mesmo quando as nossas forças começam a falhar. E à medida que vamos soltando esses pesos diante de Ti, Senhor, uma verdade começa a trazer descanso ao nosso coração. Nem sempre precisamos ver para acreditar que o Senhor está agindo. Muitas vezes queremos sinais imediatos. Queremos respostas rápidas. Queremos enxergar o caminho inteiro antes de dar o próximo passo. Mas os Teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Os Teus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos. Como está escrito em Isaías 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor.
E nesta noite, nós escolhemos confiar mesmo sem enxergar tudo. Porque quantas vezes, Pai, o Senhor já trabalhou em silêncio? Quantas vezes o milagre estava sendo preparado enquanto nós acreditávamos que nada estava acontecendo? Quantas vezes a resposta já estava a caminho quando pensávamos que o Senhor havia se esquecido de nós? A tua palavra nos mostra isso tantas vezes. José foi vendido como escravo, foi injustiçado, foi esquecido na prisão. Durante anos, parecia que nada fazia sentido, mas o Senhor estava trabalhando em cada detalhe. E quando chegou o momento certo, aquilo que parecia derrota se transformou em vitória. Pai, talvez exista alguém ouvindo esta oração que se sente exatamente assim. Alguém que tem orado há semanas, talvez há meses, talvez há anos, e que olha para a situação e pensa que nada mudou. Mas nesta noite, queremos lembrar o que está escrito em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O Senhor age em todas as coisas, mesmo nas que entendemos, mesmo nas que não entendemos, mesmo nas portas abertas, mesmo nas portas fechadas, mesmo nos momentos de alegria, mesmo nos momentos de espera. Senhor, ensina-nos a confiar no teu agir invisível, porque muitas vezes o Senhor trabalha onde nossos olhos não conseguem alcançar. O Senhor toca corações que nunca vimos, move circunstâncias que desconhecemos, abre caminhos que ainda não apareceram diante de nós, prepara respostas em lugares que nem imaginamos. Pai amado, nesta noite escolhemos andar pela fé, assim como está escrito em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nem sempre veremos imediatamente aquilo que o Senhor está fazendo. Nem sempre entenderemos os atrasos. Nem sempre compreenderemos os processos. Mas podemos descansar na certeza de que tu permaneces no controle. Enquanto a noite se torna mais tranquila, queremos entregar também a necessidade de compreender tudo. Queremos abandonar a ansiedade que exige respostas imediatas. Queremos abandonar o medo que surge quando não conseguimos enxergar o futuro, porque o futuro já está em tuas mãos. O amanhã já é conhecido por ti. O caminho que ainda parece escuro para nós já está completamente visível diante dos teus olhos. E isso nos traz paz. A tua palavra declara em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Obrigado, Pai, porque enquanto nós descansamos, o Senhor continua trabalhando. Enquanto dormimos, o Senhor continua cuidando. Enquanto nossos olhos se fecham, os teus permanecem atentos. O Salmo 121:4 declara: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Que conforto existe nessa verdade? Nós precisamos dormir, nós precisamos descansar, mas o Senhor não. O Senhor permanece vigilante, guardando nossa casa, protegendo nossa família, cuidando daqueles que amamos, movendo circunstâncias, preparando encontros, abrindo portas, fechando caminhos perigosos, realizando aquilo que ainda não conseguimos perceber. Pai amado, ajuda-nos a lembrar disso quando o medo tentar voltar. Ajuda-nos a lembrar disso quando a dúvida aparecer. Ajuda-nos a lembrar disso quando o silêncio parecer longo demais. Porque o teu silêncio nunca significa ausência. O teu silêncio muitas vezes é o som do teu trabalho acontecendo nos bastidores. E nesta noite, nós escolhemos descansar nessa verdade. Escolhemos confiar mesmo sem ver. Escolhemos acreditar mesmo sem entender. Escolhemos entregar o controle em tuas mãos. Senhor, continua fortalecendo a nossa fé. Continua renovando a nossa esperança. Continua ensinando o nosso coração a descansar em ti.
porque sabemos que enquanto esta noite avança e o silêncio toma conta deste momento, o Senhor continua escrevendo histórias, preparando respostas e conduzindo cada detalhe da nossa vida segundo a tua perfeita vontade. E enquanto continuamos descansando nessa confiança, Senhor, existem batalhas que ainda permanecem diante de nós. Existem situações que ultrapassam nossa capacidade. Problemas que não conseguimos resolver sozinhos. Portas que não conseguimos abrir. Respostas que não conseguimos produzir com nossas próprias forças. E talvez seja justamente por isso que estamos aqui nesta noite. Porque há momentos em que chegamos ao limite do que podemos fazer. Momentos em que os recursos acabam. Momentos em que a força diminui. Momentos em que já tentamos tantas vezes que não sabemos mais qual direção seguir. Pai, Tu conheces cada batalha impossível representada nesta oração. Tu conheces aquele problema que parece não ter solução. Tu conheces aquela enfermidade que trouxe preocupação. Tu conheces aquela causa que parece travada. Tu conheces os conflitos familiares. Tu conheces os sonhos que parecem distantes. Tu conheces as lágrimas que ninguém viu. E nesta noite nós escolhemos colocar tudo diante de Ti. Porque a Tua palavra nos lembra em Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Que pergunta poderosa. Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? A resposta é não. Aquilo que para nós parece impossível continua sendo possível para Deus. Aquilo que para nós parece um muro intransponível continua sendo apenas mais uma situação sob o controle do Senhor. Por isso, Pai, entregamos nossas batalhas, não apenas com palavras, mas com fé. Entregamos aquilo que tem nos preocupado durante o dia. Entregamos aquilo que tenta voltar à nossa mente durante a noite. Entregamos aquilo que parece grande demais para os nossos ombros, porque essa carga nunca foi feita para ser carregada sozinha. Senhor, lembramos da história de Davi diante de Golias. Todos viam um gigante, todos viam uma derrota inevitável. Todos viam um problema impossível, mas Davi enxergava um Deus maior do que o gigante. E em 1 Samuel 17:45, ele declarou: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Pai, aumenta essa fé dentro de nós. Ajuda-nos a olhar para os problemas através da perspectiva do céu. Ajuda-nos a lembrar que o tamanho da batalha nunca será maior do que o poder do Deus que luta por nós. Ao continuarmos em oração, lembramos também do que está escrito em Êxodo 14:14. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Talvez alguém precise ouvir exatamente isso nesta noite. Acalme-se. O Senhor está lutando, mesmo quando você não vê. Mesmo quando não sente, mesmo quando parece que nada mudou, o Senhor está lutando. Pai amado, quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos? Quantas vezes carregamos pesos que deveríamos entregar a Ti? Quantas vezes nos desgastamos tentando controlar situações que pertencem apenas ao Senhor? Mas nesta noite, nós soltamos o controle, nós entregamos a batalha, nós entregamos o resultado. Nós entregamos o processo, nós entregamos até mesmo aquilo que não entendemos. Porque a Tua palavra diz no Salmo 46:10, Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. E queremos nos aquietar diante de Ti, não porque os problemas desapareceram, mas porque o Senhor continua presente. Não porque já vimos a solução, mas porque conhecemos aquele que tem a solução. Pai, visita agora os corações que estão cansados de lutar. Fortalece aqueles que estão quase desistindo. Renova aqueles que estão enfraquecidos pela espera. Que a esperança volte a florescer. Que a fé seja renovada. Que o medo perca força.
Que a confiança cresça, porque enquanto esta noite segue silenciosa, nós escolhemos declarar que nenhuma batalha é maior do que o Senhor. Nenhuma causa é impossível para ti. Nenhuma porta fechada limita o teu agir. Nenhuma circunstância pode impedir os teus planos. E assim permanecemos diante da tua presença, entregando aquilo que não conseguimos resolver e aprendendo pouco a pouco a descansar no Deus para quem nada é impossível. E ao colocarmos essas batalhas em tuas mãos, Senhor, começamos a sentir um peso saindo dos nossos ombros. Porque quando entregamos o impossível ao Deus do impossível, já não precisamos caminhar carregando tudo sozinhos. E enquanto o coração se aquieta diante da tua presença, existe algo que também queremos apresentar nesta noite. Os caminhos que ainda não se abriram, as oportunidades que ainda não chegaram, as respostas que ainda estão escondidas dos nossos olhos. Pai, existem pessoas orando por uma oportunidade de trabalho. Existem pessoas esperando uma porta se abrir. Existem pessoas que precisam de direção, precisam de uma resposta, precisam de um novo começo. E nesta noite nós entregamos tudo isso diante do teu altar. Porque a tua palavra diz em Apocalipse 3:8, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que promessa maravilhosa! Quando é o Senhor quem abre a porta, ninguém consegue fechá-la. Quando é o Senhor quem prepara o caminho, nenhum obstáculo pode impedir os teus planos. Quando é o Senhor quem estabelece uma oportunidade, ela chega no tempo certo. Pai, ajuda-nos a confiar no teu tempo, porque muitas vezes sofremos não apenas pela espera, mas pela ansiedade de querer que tudo aconteça imediatamente. Mas o Senhor trabalha de forma perfeita. O Senhor prepara pessoas, o Senhor prepara circunstâncias, o Senhor prepara ambientes, o Senhor prepara detalhes que nem conseguimos enxergar. E quando tudo está pronto, aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Lembramos nesta noite da história de José. Durante anos, ele não entendeu o que o Senhor estava fazendo. Passou pela rejeição, passou pela injustiça, passou pela prisão. Mas em um único dia, tudo mudou. Aquilo que parecia atraso era preparação. Aquilo que parecia silêncio era trabalho invisível de Deus. Aquilo que parecia porta fechada estava conduzindo José exatamente para o lugar que o Senhor havia preparado. Pai amado, talvez alguém esteja vivendo um processo parecido. Talvez exista alguém que sente que está parado. Alguém que sente que a vida não avança. Alguém que está cansado de esperar. Mas nesta noite declaramos o que está escrito em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renova nossas forças, Pai. Renova nossa esperança. Renova nossa confiança. Porque nem sempre enxergamos o que o Senhor está construindo. Nem sempre entendemos o motivo da demora. Nem sempre compreendemos os processos. Mas sabemos que o Senhor continua trabalhando. Pai, abre as portas que vêm de Ti. Fecha as portas que nos afastariam dos Teus planos. Direciona os nossos passos. Mostra-nos o caminho correto. Porque a Tua palavra diz no Salmo 37:23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Confirma os nossos passos. Confirma as decisões que precisamos tomar. Confirma os caminhos que devemos seguir. Protege-nos das escolhas erradas. Protege-nos da pressa. Protege-nos de agir movidos apenas pelo medo ou pela ansiedade. Ao continuarmos em oração, queremos descansar na certeza de que o Senhor já está à frente. O Senhor já conhece o amanhã. O Senhor já conhece os encontros que teremos, as oportunidades que surgirão, as respostas que chegarão, os caminhos que serão abertos. Pai amado,
Se existe alguém ouvindo esta oração e esperando uma resposta do céu, que essa pessoa sinta agora um novo sopro de esperança. Porque o Senhor continua sendo especialista em abrir caminhos onde ninguém vê caminho, como está escrito em Isaías 43:19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Sim, Senhor, Tu és o Deus que abre caminhos no deserto. Tu és o Deus que cria oportunidades onde não existem oportunidades. Tu és o Deus que faz nascer esperança em lugares onde tudo parecia perdido. Por isso entregamos o nosso futuro em Tuas mãos. Entregamos os nossos projetos. Entregamos os nossos sonhos. Entregamos aquilo que ainda não aconteceu. E seguimos caminhando pela fé, sabendo que enquanto aguardamos, o Senhor continua preparando cada detalhe do caminho que está diante de nós. Enquanto entregamos o futuro em Tuas mãos, Senhor, uma sensação de paz começa a ocupar o lugar da inquietação. Porque não precisamos conhecer todos os detalhes do amanhã quando conhecemos aquele que já está lá. E agora, conforme a noite se aprofunda e o silêncio toma conta deste momento, queremos simplesmente descansar em uma verdade que conforta a alma. O Senhor continua trabalhando durante a madrugada, quando as luzes se apagam, quando as conversas terminam, quando o corpo finalmente encontra repouso. O Senhor permanece ativo, o Senhor continua cuidando, o Senhor continua movendo aquilo que precisa ser movido. Pai amado, muitas vezes passamos o dia tentando resolver tantas coisas. Corremos de um lado para o outro, fazemos planos, tomamos decisões, enfrentamos desafios e, sem perceber, carregamos a responsabilidade de coisas que pertencem somente a Ti. Mas agora a noite chegou e a noite nos lembra que existe um limite para as nossas forças. Precisamos descansar, precisamos fechar os olhos, precisamos parar, mas o Senhor não. A Tua palavra declara no Salmo 121, 3, 4. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Que segurança existe nessas palavras? Enquanto dormimos, o Senhor vigia. Enquanto descansamos, o Senhor guarda. Enquanto nossa mente desacelera, o Senhor continua sustentando todas as coisas. Pai, queremos entregar esta madrugada em Tuas mãos. Cada hora da noite, cada momento de descanso, cada instante de silêncio. Que a Tua presença visite cada casa representada nesta oração. Que a Tua paz envolva cada quarto. Que a Tua proteção permaneça sobre cada família. Porque está escrito no Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço. Pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Não é a ausência de problemas que nos dá segurança, é a Tua presença. Não é a certeza do que acontecerá amanhã, é a certeza de que o Senhor estará conosco amanhã. Pai amado, existe alguém ouvindo esta oração com o coração cansado, alguém que tentou ser forte o dia inteiro, alguém que sorriu para outras pessoas enquanto lutava por dentro. Alguém que carregou preocupações sem contar para ninguém. Mas nesta noite, o Senhor vê tudo. O Senhor conhece tudo. O Senhor acolhe tudo. E queremos colocar essas pessoas diante de Ti. Que o descanso alcance a mente. Que o descanso alcance as emoções. Que o descanso alcance o coração. Que todo pensamento acelerado encontre calma na Tua presença. A Tua palavra diz em Mateus 11:28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E é exatamente isso que buscamos agora, o Teu descanso. Não apenas o descanso do corpo, mas o descanso da alma, o descanso que não depende das circunstâncias, o descanso que nasce da confiança. O descanso que surge quando lembramos que o Senhor continua no controle. Pai, enquanto alguns dormem nesta noite preocupados com o amanhã, nós escolhemos confiar.
Enquanto alguns são consumidos pela ansiedade, nós escolhemos descansar. Enquanto alguns tentam carregar tudo sozinhos, nós escolhemos entregar tudo em tuas mãos. Porque sabemos que o Senhor está trabalhando mesmo quando não vemos. Está preparando respostas, está abrindo caminhos, está alinhando circunstâncias, está fortalecendo corações, está realizando aquilo que ainda não conseguimos perceber. Ao continuarmos em oração, lembramos do que está escrito em Salmos 127:2. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Que verdade preciosa! O Senhor continua derramando cuidado, continua derramando provisão, continua derramando direção, até mesmo durante o sono. Por isso, nesta noite, escolhemos descansar sem medo, descansar sem culpa, descansar sem carregar o peso do controle. Porque existe um Deus poderoso, amoroso e fiel que permanece desperto. Um Deus que continua trabalhando quando ninguém mais pode trabalhar. Um Deus que continua escrevendo capítulos que ainda não conseguimos ler. Um Deus que já está presente no amanhã enquanto nós ainda estamos vivendo o hoje. Enquanto o silêncio desta noite se torna cada vez mais profundo, nós permanecemos diante da tua presença, permitindo que a paz do céu envolva nossos pensamentos, acalme o nosso coração e fortaleça a nossa confiança no cuidado perfeito que nunca falha e nunca termina. E enquanto a tua paz continua envolvendo este momento, Senhor, percebemos que existem sentimentos que ainda tentam permanecer escondidos dentro do coração. Medos que surgem quando pensamos no amanhã. Inseguranças que aparecem quando olhamos para nossas limitações, desânimos que chegam depois de tantas lutas, tantas esperas e tantas batalhas enfrentadas. Pai amado, Tu conheces essas áreas da nossa vida. Tu sabes que muitas vezes tentamos demonstrar força diante das pessoas, mas quando estamos sozinhos, percebemos o quanto precisamos do Teu cuidado. Existem noites em que o medo tenta falar mais alto do que a fé. Noites em que as preocupações parecem maiores. Noites em que a esperança parece distante. Mas é justamente nesses momentos que queremos nos apegar à Tua palavra. Porque em Isaías 41:10 o Senhor declara: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Que essas palavras desçam profundamente ao nosso coração. Não temas. O Senhor não disse que nunca enfrentaríamos dificuldades, mas prometeu estar conosco em cada uma delas. E isso muda tudo. Porque quando Deus está presente, o medo perde a força. Quando Deus está presente, a insegurança perde o controle. Quando Deus está presente, até mesmo as noites mais difíceis se tornam suportáveis. Pai, talvez exista alguém ouvindo esta oração e lutando contra pensamentos que roubam a paz. Pensamentos de fracasso, pensamentos de incapacidade, pensamentos de que nada vai mudar. Mas nesta noite, queremos rejeitar toda mentira que tenta se levantar contra aquilo que o Senhor diz sobre nós. Porque a Tua palavra afirma em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não recebemos espírito de medo, recebemos poder, recebemos amor, recebemos equilíbrio. Senhor, ajuda-nos a lembrar disso quando a dúvida aparecer. Ajuda-nos a lembrar disso quando a insegurança tentar dominar os nossos pensamentos. Ajuda-nos a lembrar disso quando o coração estiver cansado. Ao continuarmos em oração, lembramos também do que está escrito no Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem teremos medo se o Senhor está conosco? De quem teremos medo se o Senhor já conhece o nosso futuro? De quem teremos medo se o Senhor continua cuidando de cada detalhe? Pai amado, visita agora aqueles que estão desanimados,
aqueles que oraram tantas vezes pela mesma situação, aqueles que começaram o ano com esperança, mas enfrentaram decepções pelo caminho, aqueles que estão cansados emocionalmente, aqueles que perderam a motivação, aqueles que sentem o peso da caminhada. Que a tua presença renove essas vidas agora, porque a tua palavra declara em Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Obrigado, Pai, porque o Senhor não abandona quem está abatido, não abandona quem está cansado, não abandona quem está lutando. Muito pelo contrário, o Senhor se aproxima, o Senhor consola, o Senhor fortalece, e nesta noite pedimos que toda raiz de medo seja arrancada, toda insegurança seja entregue aos teus pés, todo desânimo seja substituído por esperança. Que a fé volte a crescer, que a coragem volte a florescer, que a confiança seja restaurada. Pai amado, enquanto a madrugada continua avançando, queremos descansar, não naquilo que sentimos, mas naquilo que a Tua palavra declara. E a Tua palavra continua dizendo que o Senhor está conosco, continua dizendo que o Senhor nos sustenta, continua dizendo que o Senhor jamais abandona aqueles que confiam em Ti. Por isso seguimos em frente, não porque somos fortes, mas porque o Senhor é a nossa força, não porque não sentimos medo, mas porque escolhemos confiar mesmo quando Ele tenta aparecer. E assim permanecemos diante da Tua presença, deixando que a Tua luz alcance os lugares mais profundos da nossa alma e afaste toda sombra que tenta roubar a paz que vem de Ti. E à medida que esse medo vai perdendo espaço dentro de nós, Senhor, começamos a enxergar com mais clareza as áreas da nossa vida que precisam da Tua intervenção. Porque existem lutas que carregamos em silêncio. Existem preocupações que ninguém conhece. Existem batalhas que só o Senhor vê por completo. E nesta noite queremos apresentar tudo diante de Ti. Pai, colocamos diante do Teu altar as lutas financeiras. Tu conheces aqueles que trabalham todos os dias e ainda assim vivem preocupados com as contas. Tu conheces aqueles que procuram uma oportunidade, aqueles que enfrentam dívidas, aqueles que estão cansados de fazer cálculos e não encontrar uma saída. Mas a Tua palavra nos lembra, em Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E nós nos agarramos a essa promessa. Não confiamos apenas nos recursos humanos. Não confiamos apenas nas circunstâncias. Confiamos no Deus que continua sendo provedor. No Deus que alimentou multidões, no Deus que sustentou Elias junto ao riacho, no Deus que continua cuidando dos seus filhos. Pai amado, abre caminhos onde parece não haver saída, traz provisão onde existe escassez. Concede sabedoria para administrar aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos. E que nenhuma preocupação financeira roube o descanso que o Senhor deseja nos dar nesta noite. Ao continuarmos em oração, queremos também colocar diante de Ti as lutas familiares. Senhor, quantas casas precisam da Tua paz? Quantos relacionamentos precisam de cura? Quantos corações precisam de reconciliação? Tu conheces as palavras que feriram. Conheces os conflitos que permanecem sem solução. Conheces as distâncias que surgiram entre pessoas que se amam. Mas a Tua palavra diz em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós declaramos essa verdade sobre nossas famílias. Que a Tua presença visite cada lar, que o amor vença o orgulho, que o perdão vença as feridas, que a paz vença os conflitos. Pai, alcança aqueles familiares que estão afastados de Ti. Alcança aqueles que estão sofrendo. Alcança aqueles que precisam de direção. Que a Tua graça encontre cada um deles onde estiverem. Senhor, também colocamos diante de Ti as lutas emocionais, porque muitas vezes
As maiores batalhas acontecem dentro do coração. Existem pessoas sorrindo por fora, enquanto enfrentam tempestades por dentro. Existem pessoas que carregam tristeza, carregam decepções, carregam preocupações que nunca compartilharam com ninguém. Mas o Senhor vê tudo. O Senhor conhece tudo. O Senhor acolhe tudo. Por isso nos lembramos do que está escrito em Salmos 147:3. Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Que cura maravilhosa! O Senhor não apenas vê as feridas, o Senhor cuida delas. O Senhor toca aquilo que ninguém consegue alcançar. O Senhor restaura aquilo que parecia perdido. Pai amado, visita agora quem está emocionalmente cansado, quem está lutando contra a tristeza, quem está enfrentando sentimentos de solidão, quem está carregando pesos invisíveis. Que a tua presença seja um abrigo, que a tua paz seja um remédio, que o teu amor seja uma fonte de renovação. Ao continuarmos neste momento de oração, declaramos vitória, não uma vitória baseada apenas no que vemos, mas uma vitória fundamentada nas tuas promessas. Porque em Romanos 8:37 está escrito: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores, mesmo antes da resposta chegar, mesmo antes da porta se abrir, mesmo antes da luta terminar. Porque nossa vitória não começa quando as circunstâncias mudam. Nossa vitória começa quando confiamos no Senhor. Pai, fortalece essa confiança dentro de nós, que ela cresça durante esta noite, que ela permaneça quando amanhecer, que ela continue firme mesmo diante dos desafios. E enquanto seguimos diante da Tua presença, deixamos nossas finanças, nossa família e nossas emoções sob os Teus cuidados, acreditando que o Deus que começou a boa obra continua trabalhando em cada uma dessas áreas com amor, sabedoria e poder. E enquanto deixamos todas essas áreas da nossa vida sob os Teus cuidados, Senhor, sentimos o coração ficando mais leve. Não porque todas as respostas já chegaram, não porque todas as batalhas terminaram, mas porque estamos aprendendo a confiar no Teu tempo, e essa nem sempre é uma lição fácil, porque muitas vezes queremos correr quando o Senhor está nos ensinando a esperar, queremos colher quando o Senhor ainda está preparando a terra, queremos entender tudo agora, enquanto o Senhor está construindo algo que só fará sentido mais adiante. Pai amado, quantas vezes a espera nos cansa, quantas vezes olhamos para o relógio, para os dias, para os meses passando e pensamos que nada está acontecendo. Mas nesta noite queremos lembrar que o Teu relógio é perfeito, o Teu tempo não atrasa, o Teu tempo não falha, o Teu tempo não se confunde. Como está escrito em Eclesiastes 3:11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, no devido tempo, não antes, não depois, no tempo certo. E mesmo quando não compreendemos os processos, queremos descansar nessa verdade. Senhor, fortalece aqueles que estão esperando uma resposta, fortalece aqueles que estão aguardando um milagre. Fortalece aqueles que estão vivendo uma estação de silêncio, porque às vezes o silêncio do processo pode ser mais difícil do que a própria batalha. Mas o Senhor continua presente, o Senhor continua guiando, o Senhor continua trabalhando. A Tua palavra declara em Abacuque 2:3, porque a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá e não se atrasará. Que essas palavras encontrem lugar dentro do nosso coração. Ainda que demore, espere. Ainda que pareça distante, espere. Ainda que você não entenda, espere. Porque aquilo que o Senhor prometeu não falhará. Pai amado, ajuda-nos a não desistir durante a espera. Ajuda-nos a não permitir que a frustração roube a nossa fé. Ajuda-nos a não comparar a nossa caminhada com a caminhada de outras pessoas, porque cada história possui um processo,
Cada propósito possui um tempo, cada promessa possui um momento determinado pelo Senhor. Ao continuarmos em oração, lembramos de Abraão, lembramos de José, lembramos de Davi. Todos eles passaram por períodos de espera. Todos eles enfrentaram momentos em que parecia que a promessa estava distante, mas em cada história o Senhor permaneceu fiel. E o mesmo Deus continua sendo o nosso Deus hoje. Por isso escolhemos confiar, escolhemos permanecer, escolhemos continuar acreditando. Porque Isaías 40:31 declara: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Renova as nossas forças, Pai, porque algumas pessoas chegaram a esta oração cansadas de esperar, cansadas de lutar, cansadas de acreditar, mas que nesta noite algo novo aconteça dentro delas, que a esperança seja renovada, que a fé seja fortalecida, que a confiança volte a florescer. Pai amado, se você que está orando comigo crê que Deus está trabalhando mesmo durante a espera, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Que essa declaração seja uma semente de fé plantada nesta noite. Senhor, ensina-nos a descansar enquanto esperamos. Ensina-nos a confiar enquanto o processo continua. Ensina-nos a permanecer firmes, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar o resultado. Porque a Tua palavra diz em Salmos 27:14: espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. E é exatamente isso que queremos fazer agora: esperar com fé, esperar com esperança, esperar com coragem, esperar sabendo que o Senhor não se esqueceu de nós, que o Senhor não abandonou os nossos sonhos, que o Senhor não perdeu o controle da nossa história. Pai, enquanto esta noite segue tranquila e o descanso se aproxima cada vez mais, continuamos entregando o nosso futuro em Tuas mãos. Continuamos confiando nos Teus planos. Continuamos acreditando que cada promessa será cumprida no momento certo. E assim, permanecemos diante da Tua presença, recebendo novas forças para continuar caminhando, sabendo que o Deus que começou a boa obra também é fiel para completá-la no tempo perfeito que Ele preparou. E enquanto continuamos caminhando pela fé, Senhor, algo começa a nascer dentro do nosso coração. Uma expectativa tranquila, uma esperança serena, uma certeza que não depende das circunstâncias. A certeza de que o Senhor está preparando algo novo. Porque nem sempre percebemos quando a mudança está começando. Muitas vezes ela acontece silenciosamente. Acontece nos bastidores. Acontece em processos que nossos olhos não conseguem enxergar. Mas o Senhor continua trabalhando. O Senhor continua movendo situações. O Senhor continua alinhando detalhes que só serão compreendidos mais adiante. Pai amado, existem pessoas ouvindo esta oração que já passaram por longas estações de espera. Pessoas que enfrentaram portas fechadas, pessoas que enfrentaram perdas, pessoas que enfrentaram momentos de profunda incerteza. Mas nesta noite, queremos lembrar que o Senhor é especialista em transformar cenários. O Senhor muda histórias. O Senhor muda destinos. O Senhor muda circunstâncias. Como está escrito em Isaías 43:18-19. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Pai, ajuda-nos a reconhecer aquilo que o Senhor já está fazendo. Porque às vezes estamos tão focados no problema que não percebemos os sinais do Teu agir. Estamos tão concentrados na luta que não percebemos as sementes da vitória sendo plantadas. Estamos tão preocupados com o que falta que deixamos de enxergar aquilo que já começou a mudar. Ao continuarmos em oração, lembramos da história de Ruth. Quando tudo parecia perdido, quando o futuro parecia incerto, quando as circunstâncias não apontavam para algo bom, o Senhor estava escrevendo uma nova história, uma história que ela ainda não conseguia enxergar.
E talvez exista alguém vivendo exatamente isso agora. Talvez alguém esteja atravessando uma fase em que tudo parece parado, mas o Senhor continua escrevendo capítulos que ainda não foram revelados. Porque a tua palavra declara em Jeremias 29:11: porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Obrigado, Pai, porque os teus planos continuam de pé, mesmo quando os nossos planos falham, mesmo quando os nossos caminhos mudam, mesmo quando não entendemos os processos. Os teus planos continuam firmes. Pai amado, visita agora aqueles que estão quase desistindo, aqueles que pensam que nada mais pode mudar, aqueles que perderam a expectativa, aqueles que se acostumaram com a dor. Que uma nova esperança nasça dentro deles, que uma nova confiança seja restaurada, que uma nova visão seja derramada sobre seus corações. Porque o Senhor continua sendo o Deus das reviravoltas, o Deus dos recomeços, o Deus que faz nascer vida onde tudo parecia seco. Como está escrito em Ezequiel 37:5. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Senhor, sopra vida sobre os sonhos que enfraqueceram, sopra vida sobre a fé que se cansou, sopra vida sobre a esperança que quase desapareceu, sopra vida sobre os corações abatidos, e que nesta noite possamos descansar, sabendo que o Senhor não terminou a obra. O Senhor não escreveu o último capítulo. O Senhor ainda está trabalhando. O Senhor ainda está preparando caminhos. O Senhor ainda está abrindo portas. O Senhor ainda está movendo circunstâncias. E mesmo que não possamos enxergar tudo agora, escolhemos acreditar, escolhemos confiar, escolhemos permanecer firmes, porque sabemos que existe uma grande mudança sendo preparada pelas tuas mãos. Uma mudança que virá no tempo certo, da maneira certa, segundo a tua perfeita vontade. E enquanto a madrugada continua avançando em silêncio, nós permanecemos diante da tua presença, deixando que essa esperança ocupe o lugar da dúvida e fortaleça o nosso coração para aquilo que o Senhor está construindo além daquilo que conseguimos ver. E enquanto essa esperança vai ocupando cada espaço do nosso coração, Senhor, começamos a olhar para o amanhã de uma maneira diferente, não com medo, não com ansiedade, não imaginando tudo o que pode dar errado, mas confiando que o mesmo Deus que cuidou de nós hoje continuará cuidando de nós quando o novo dia chegar. Porque muitas vezes o amanhã se torna uma fonte de preocupação. Pensamos nos compromissos, pensamos nas responsabilidades, pensamos nos desafios que ainda teremos que enfrentar. E sem perceber, começamos a carregar um peso que ainda nem chegou. Mas nesta noite, queremos entregar até mesmo isso em tuas mãos. Queremos entregar o amanhã. Queremos entregar aquilo que ainda não aconteceu. Queremos entregar aquilo que ainda não sabemos, porque a tua palavra declara em Mateus 6:34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Pai amado, ajuda-nos a viver essa verdade, porque muitas vezes sofremos por situações que nunca acontecerão. Gastamos energia com cenários que existem apenas em nossa mente. Perdemos a paz tentando controlar dias que ainda nem chegaram. Mas nesta noite, escolhemos descansar. Escolhemos confiar. Escolhemos acreditar que o Senhor já está no amanhã, assim como esteve no ontem, assim como está no hoje. Ao continuarmos em oração, lembramos das palavras do profeta Jeremias em Lamentações 3:25. O Senhor é bom para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Que conforto existe nessa promessa. O Senhor é bom, mesmo quando não entendemos, mesmo quando esperamos, mesmo quando atravessamos processos difíceis.
O Senhor continua sendo bom. Pai, renova agora a esperança daqueles que estão cansados, daqueles que perderam a expectativa por dias melhores, daqueles que receberam notícias difíceis, daqueles que enfrentaram decepções, daqueles que carregam preocupações sobre o futuro. Que a tua presença visite cada coração. Que a tua paz alcance cada pensamento, que a tua luz ilumine cada área escura da mente, porque a esperança que vem do Senhor não depende das circunstâncias, ela nasce da certeza de quem tu és. A tua palavra diz em Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Enche-nos dessa esperança, Pai. Enche-nos dessa paz. Enche-nos dessa confiança, que ao amanhecer possamos acordar mais fortalecidos, mais confiantes, mais conscientes do teu cuidado, mais sensíveis à tua direção. Pai amado, talvez alguém esteja olhando para o futuro e enxergando apenas incertezas, mas nós queremos olhar para o futuro e enxergar as tuas promessas. Queremos olhar para frente e lembrar que o Senhor continua conduzindo os nossos passos, como está escrito em Provérbios 16:9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Determina os nossos passos, Senhor. Guia-nos por caminhos seguros, direciona nossas escolhas, protege-nos dos erros, ajuda-nos a caminhar segundo a tua vontade. Ao continuarmos neste momento de oração, lembramos também do Salmo 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E é exatamente isso que fazemos agora. Entregamos o nosso caminho, entregamos os nossos planos, entregamos os nossos projetos, entregamos os próximos dias, entregamos as próximas semanas, entregamos aquilo que ainda está escondido dos nossos olhos, porque sabemos que o Senhor agirá no tempo certo, da maneira certa, com a sabedoria perfeita. Pai amado, se você que está orando comigo acredita que Deus está cuidando do seu amanhã, escreva nos comentários: meu amanhã está nas mãos de Deus. Que essa seja uma declaração de fé antes de dormir. E enquanto a noite continua silenciosa e tranquila, deixamos que a esperança renove nossas forças mais uma vez, acreditando que o Deus que nos sustentou até aqui continuará abrindo caminhos, derramando graça e conduzindo cada passo da nossa jornada quando um novo dia nascer. E enquanto essa esperança continua crescendo dentro de nós, Senhor, percebemos que já não estamos carregando os mesmos pesos que trouxemos para esta oração. Porque ao longo deste momento diante da Tua presença, fomos aprendendo a entregar os medos, entregar as preocupações, entregar as batalhas, entregar aquilo que não conseguimos controlar. E agora, Pai amado, queremos simplesmente descansar na certeza de que o Senhor continua agindo, mesmo quando não vemos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando ainda estamos esperando, porque a Tua palavra declara em João 5:17, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Que verdade maravilhosa para esta noite. O Senhor continua trabalhando, continua abrindo caminhos, continua preparando respostas, continua alinhando circunstâncias, continua fortalecendo corações, continua realizando aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Pai amado, existe algo muito especial em saber que o Senhor está à frente da nossa história, porque isso nos permite descansar sem precisar ter todas as respostas. Nos permite confiar sem precisar compreender todos os detalhes. Nos permite seguir em frente mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. Ao continuarmos em oração, lembramos do que está escrito em Salmos 62:5. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. E nesta noite, queremos aquietar a nossa alma.
Queremos diminuir o barulho das preocupações. Queremos silenciar os pensamentos que tentam nos inquietar. Queremos ouvir apenas a voz da esperança que vem do Senhor. Pai, talvez alguém esteja vivendo uma fase em que tudo parece parado. Talvez alguém esteja enfrentando dias em que nenhuma mudança é visível. Mas a Tua palavra nos ensina que nem tudo aquilo que o Senhor faz pode ser visto imediatamente. Assim como uma semente cresce debaixo da terra antes de aparecer na superfície, muitas vezes os Teus milagres começam em lugares que os nossos olhos ainda não conseguem alcançar. Por isso, escolhemos confiar, escolhemos acreditar, escolhemos permanecer firmes, porque sabemos que o Senhor nunca trabalha em vão, como está escrito em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ajuda-nos a não desanimar, Pai. Ajuda-nos a permanecer constantes. Ajuda-nos a continuar acreditando quando a espera parecer longa. Ajuda-nos a continuar confiando quando as circunstâncias parecerem contrárias, porque o Senhor continua sendo fiel. Ao continuarmos neste momento de descanso, queremos também renovar dentro de nós a expectativa pelas coisas boas que o Senhor está preparando. Não uma expectativa baseada apenas em desejos humanos, mas uma expectativa baseada nas Tuas promessas, baseada na Tua fidelidade, baseada no Teu caráter imutável. Pai amado, fortalece a fé daqueles que estão cansados, renova a esperança daqueles que quase desistiram, levanta aqueles que se sentem enfraquecidos e derrama uma nova confiança sobre cada coração, porque Filipenses 1:6 nos lembra: aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor não abandona aquilo que começou. O Senhor não interrompe os seus planos. O Senhor não perde o controle da nossa história. Por isso, permanecemos aqui diante da Tua presença, permitindo que a Tua paz continue preenchendo cada espaço da nossa alma, enquanto seguimos confiando que o Senhor está preparando coisas que ainda não vimos, respostas que ainda não chegaram e vitórias que já começaram a ser construídas pelas Tuas mãos, mesmo que neste momento ainda estejam além daquilo que os nossos olhos conseguem perceber. E é com essa confiança, Pai amado, que continuamos repousando diante da Tua presença. Não porque tudo já foi resolvido, não porque todas as respostas já chegaram, mas porque o nosso coração aprendeu, ao longo desta oração, que o Senhor continua sendo fiel em todas as circunstâncias. E agora, enquanto a noite segue silenciosa, e a Tua paz envolve este momento, queremos apenas agradecer. Obrigado pelo dia que passou. Obrigado pelas bênçãos que percebemos e também por aquelas que nem percebemos. Obrigado pelo livramento que vimos e pelos livramentos invisíveis que aconteceram sem que soubéssemos. Obrigado porque a Tua mão nos sustentou até aqui. Obrigado porque a Tua misericórdia nos acompanhou em cada passo. Como diz a Tua palavra em Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Obrigado, Pai, porque mais uma vez a Tua graça foi suficiente, mais uma vez o Teu amor nos sustentou, mais uma vez o Senhor permaneceu conosco. Pai amado, antes de descansarmos, entregamos completamente esta noite em Tuas mãos. Entregamos nossa mente, entregamos nossos pensamentos, entregamos nossa casa, entregamos nossa família, entregamos aquilo que ainda nos preocupa, entregamos aquilo que ainda não compreendemos, entregamos o amanhã, entregamos os processos, entregamos as esperas, entregamos os sonhos, entregamos os pedidos que apresentamos durante esta oração. Porque sabemos que o Senhor cuida de tudo com perfeição. A Tua palavra declara no Salmo 91:1:
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. E é exatamente nesse lugar que queremos permanecer, debaixo da tua proteção, debaixo do teu cuidado, debaixo da tua paz. Pai, guarda cada pessoa que está orando neste momento. Guarda cada lar, guarda cada família. Que toda inquietação seja substituída por descanso. Que toda ansiedade seja substituída por confiança. Que todo medo seja substituído pela certeza da tua presença. E se existe alguém que chegou até aqui carregando uma preocupação muito grande, que agora essa pessoa sinta o alívio que vem do céu. Que sinta a tua mão tocando o coração. Que sinta a tua paz enchendo cada espaço da alma, porque a tua palavra diz em João 14:27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Recebemos essa paz, Senhor. Recebemos esse descanso. Recebemos esse cuidado. Ao continuarmos nestes últimos momentos de oração, eu quero convidar você que está orando conosco a colocar nos comentários aquilo que deseja entregar a Deus esta noite. E se existe alguém que precisa muito de oração, escreva também o nome dessa pessoa. Vamos apresentar essas vidas diante do Senhor. Pai amado, que durante esta madrugada os teus anjos acampem ao redor desta casa. Que o sono seja tranquilo, que a mente descanse, que o coração encontre repouso, que haja proteção, que haja paz, que haja segurança. Como está escrito no Salmo 4:8, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E é nessa promessa que descansamos agora. É nessa verdade que repousamos. É nessa certeza que entregamos completamente esta noite ao Senhor. Que o teu amor nos envolva, que a tua presença permaneça conosco, que a tua paz nos acompanhe até o amanhecer. E que ao despertar possamos reconhecer que o Senhor esteve cuidando de cada detalhe o tempo todo. Nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti, nós entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Agora descanse. Respire profundamente, acalme a sua mente, deixe as preocupações aos pés do Senhor. Deus está cuidando daquilo que você não consegue controlar. Deus está trabalhando naquilo que você ainda não consegue ver. Feche os olhos em paz. O Senhor permanece acordado, cuidando de você. E se esta oração trouxe paz ao seu coração esta noite, deixe nos comentários: o Senhor é meu refúgio. Que você tenha uma noite tranquila, protegida e abençoada na presença de Deus.